Já tô de cabelinho cortado. Fiz um French crop, né? Um corte francês que eu gosto. Tô super adepto a esse corte novamente bem curtinho, né? Pra ir pro Brasil, né, gente? Não é porque, tipo assim, né? Um tanto de euros, né? Que eu tô investindo nessa viagem, né? Pra poder fazer esse corre, né? Gigante. Que é levar esses 2 cachorros pro Brasil, filho. Pelo menos tem que chegar lá belo, bonitinho, pra ver os familiares, né? e realmente assim aproveitar as férias. Então quem não tá entendendo o contexto, que caiu aqui de paraquedas, que viu aí pela temática, achou interessante, eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre assim, tanto de grana que o imigrante, né, acaba tendo que investir com uma viagem de férias, digamos assim, né? Apesar de que, lógico, eu tô pagando dobrado, né? Porque eu tô investindo em 2 passagens, né? Minha e da Jéssica, porque no final dessa correria toda, acabou que pra poder eu conseguir ir, tinha que ir uma pessoa, e graças a Deus a Jéssica estava disponível, já eu falo mais sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho do clima, olha isso aqui, ó. E como também ainda tá nessa fase de primavera, né? Tem umas árvores, sabe? Uns lugares assim super bonitinhos aqui nesse período. Tem muita cerejeira branca, cerejeira rosa, sabe? Eu acho muito bonitinho essa época, principalmente também porque o dia tá mais claro, né? Nessa temporada, por conta também do horário de verão. E cada vez mais quando se aproxima do verão a gente fica com menos tempo de escuridão, né? Então tá bem claro, o clima tá ficando bem mais ameno, né? Bem mais tranquilo também. E já acho que já é um aquecimento para ir pro Brasil, porque aí eu quero aproveitar o sol, aproveitar as praias. Afinal eu tô indo pra Fortaleza. Mas gente, uma viagem pro Brasil, independente se você planeja bem, sabe? Se você compra passagem com bastante antecedência, sai muito mais caro do que você ir para outros países aqui próximos. A gente nem tô contando com o Ryanair, né? Que na Ryanair você consegue fechar passagens muito baratinhas para conhecer vários países aqui da Europa. Você vai para o Egito aqui, você vai para a Grécia, grandes passeios assim incríveis para o Marrocos, com tipo assim coisa de 300 euros, vou dizer, né? Porque as passagens são muito baratas, só que você tem ainda que considerar, né, estadia, alimentação, dependendo do custo né, para um turista aí nesses lugares também. Às vezes tem países que são bem carinhos. Por exemplo, já fui na Noruega, já fui na Dinamarca e assim, eu acho uns lugares assim bem carinhos, sabe, para turista. Mas tá chegando o dia, né? Eu sempre passo por esse conjuntinho de casas para ir trabalhar, que eu acho muito bonitinho, sabe? Parece tudo meio novinho, umas casinhas assim bem... Sabe com aquele sonho que a gente tem de comprar uma casa na Europa? Eu queria assim uma casinha dessa, sabe? Bonitinha. Olha só. Então assim, gente, a contextualização é que, né? Eu tô levando meus cachorros de volta. Essa viagem não foi programada de certa forma, porque eu estava indo de férias, né? No final do ano, para um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Mas se Deus quiser vai ficar para o ano que vem, que é o Japão. Então era o que eu estava programado, né? Tanto que eu nem tinha pedido férias ainda. Eu tive que pedir por conta dessa solução. E uma viagem para o Japão, só de passagem, eu vi coisa de 650 euros, 700. Nunca mais do que 700 e pouco, sabe? Então, tipo assim, eu falei dos outros locais que você poderia pagar bem mais barato, mas... Mano, você pode ir pro Japão, um lugar que quem tá no Brasil, né, a realidade que eu tinha, ou a realidade que muitos de vocês têm também, né, pra fazer uma viagem como essa, é praticamente impossível, né? Tipo assim, o Japão, ele é um sonho, tipo, muito da realidade da cabeça, da mente de muita gente, né? E pra mim também sempre foi isso. E... eu tô me organizando para um dia chegar lá. Eu também tenho muita vontade de ir pra Tailândia, que chega a ser também essa mesma média de valor, né? Pra você... como que fala? Pra você ir pra lá também. Então, assim,
Aí eu sempre tenho tinha, né, uma prioridade no sentido de, quando eu for começar a viajar, quando eu começar a ter minha organização financeira, quando eu começar a trabalhar e pagar a conta que eu tenho, né, conta que eu fiz, por exemplo, para poder chegar aqui 3 anos atrás, quando eu for viajar, eu quero priorizar conhecer esses lugares incríveis, assim, não só na Europa, né, mas esses lugares mais distantes também, que acaba assim ainda sendo uma viagem com custo muito top, né? Como eu falei, você pode ir para a Tailândia, pode ir para o Japão, com essa média de valor. Isso se você se programar bastante, você consegue ainda economizar muito mais com passagem, sabe? Tem várias estratégias para você ir para esses locais mais distantes. Por exemplo, fazendo paradas, stopovers, né? Mas, mano, pro Brasil sempre é no mínimo 1.000 euros, né? Pra você só comprar a passagem. Tudo bem que você vai ficar na casa dos seus familiares, muitas vezes, né? Nem sempre. Porque, por exemplo, eu tô indo lá, eu vou pra Fortaleza, talvez eu vou pra Canoa Quebrada, eu vou na cidade da minha família também, volto pra Fortaleza, vou aproveitar para fazer o que todo imigrante faz, né? Que é comprar coisas que precisam ser compradas que não tem aqui, tanta facilidade, e fazer todos os exames possíveis, né? Principalmente dentista, que quando eu fui pro Brasil também eu fiz tudo isso. Aqui na Irlanda recentemente eu fiz uns exames recentes, né? Para poder checar como é que tava saúde no geral, sangue também, né? Tipo assim, exames de sangue, essas coisas todas. Olha aqui essa outra parte aqui também. Porém não é a mesma coisa, né, gente? Olha assim, ó. Imagina você morar numa vilazinha de casas assim, ó. Você não vê um vivente. Só vê mesmo, tem muito carro, o pessoal tá tudo em casa mesmo, né? Final de semana. E muita natureza, sabe? Não é a mesma coisa, vocês sabem, né? Que o sistema de saúde aqui é bem chatinho, bem complicado. Paga-se pra tudo e muito complicado de entender os planos de saúde que a gente pode ter aqui. Sempre passa pelos tais de GP e sempre... Nossa, às vezes você não quer ir em médico porque é muito chato. Sem contar no absurdo que eu acho, no sentido de, tipo, se você realmente ficou doente e você precisou, né, se ausentar, você pede um atestado. E esse atestado, além de você ter que pagar, né, essa consulta toda para poder conseguir o atestado, a gente só tem tantos dias por ano, dependendo do tempo que você está trabalhando nessa empresa. De atestado, sabe? Tipo assim, eu já, por exemplo, fiquei doente esse ano e coloquei um atestado, aí como foram, sei lá, 5 dias, eu já bati a minha cota do ano, entendeu? Desse ano de trabalho, para receber ali 70%, 75% de cada dia que eu trabalho, por conta do atestado. Mas se eu ficar doente durante o resto do ano, mesmo que eu vá no médico, tenha um atestado, coloque lá, eu não vou receber, simplesmente. Então, assim, é uma coisa assim meio estranha, sabe? E aí por isso que tem aqueles memes todos aí de quando o brasileiro vai pro Brasil, faz aí todo quanto é exame, dentista, porque além de ser muito mais barato, né? Muitas vezes de graça, né? Pelo SUS, mas eu vou fazer tudo isso também. Então, a princípio, eu tive que comprar a minha passagem, que foi cerca de R$7.500, ida e volta, né? E aí depois, quando teve uma problemática com a questão de levar os cachorros, porque eu ia sozinho, levando um comigo e um ia embaixo, por conta de 5 minutos ali numa conexão que eu vou ter em Paris, a companhia não aprovou, não queria comprar, ela aconselhou não comprar porque talvez ia ser barrado. Aí eu não quero ter essa problemática de ser barrado na hora de viajar, né? Aí eu fui conversando com todo mundo que eu converso, meus amigos, falei com a Jéssica. Aí eu disse assim, amiga, vai ser o jeito eu ver alguém pra ir comigo e tal. Ela trabalha também numa empresa que ela pode ter ali uma flexibilidade, tipo um home office. E aí eu falei, tu iria comigo? Ela, vou, porque aí ela aproveita também, vai fazer umas coisas que ela tava pretendendo, também médico, um monte de coisa que ela, né, gostaria de aproveitar, tipo carteira de motorista, ela já fez toda a burocracia, quando chegar lá vai só pegar, marcou os médicos dela também. E aí, quando deu
deu, tipo assim, tudo certo, né? Tipo, pra pelo menos ter uma pessoa disponível, né? E graças a Deus, como eu falei nos outros vídeos, ter a questão de ter ali a verba, né, gente? Porque se eu não tivesse, por exemplo, ali uma verba, né? Uma reserva para emergências, como que eu ia fazer? Sei lá, eu ia ter que doar os cachorros, entendeu? Lógico, tudo se dá um jeito, né? Mas tem essa reservinha, porque realmente a vida segue, as coisas acontecem, você toma decisões erradas ou certas, mas que vão ali depender ali de você ter uma grana, sabe? Então, assim, sou muito grato por ter aprendido a ter organização financeira também, desde que eu cheguei aqui, e tá podendo arcar com isso, né? Com essa questão que eu tô tendo que resolver, né? Que é levar esses cachorros embora pra ficar lá com o outro pai deles, né? Porque lá eles vão ter muito mais condição de viver uma vida de qualidade, porque aqui eu não posso ficar sozinho com esses cachorros. E como vocês já sabem, eu nem acho acomodação no preço que seria razoável para eu viver com decência com eles, né? E aí, assim, a passagem da Jéssica foi mais aí R$7.500. Então, somando aí, tá aí o valor, né? Só de passagem eu tô pagando isso tudo, né? Sem contar com tudo que eu tive que investir com relação aos cachorros, né? Que aí eu não vou falar o valor agora, porque eu tô fazendo um vídeo do passo a passo, né? Desde o começo, de tudo que eu tô fazendo, de vacinas, de documento, passaporte para cachorro, tudo tem um custo. E só lá na Vila de Vets, que é a clínica que eu tinha lá, um plano de saúde deles, ficou uma bagatelazinha, viu? Que eu tô colocando nesse vídeo que eu tô gravando aos poucos, né? Até o dia de chegar lá de fato, pra vocês verem aí quem tem cachorro, pra vocês terem uma noção de que se vale a pena ou não fazer isso, trazer cachorro pra cá. Mudei totalmente meu conceito, minha concepção disso, sabe? Porque se você vem pra cá e não tem intenção de ficar, não traga, porque é uma grana alta. Fora que, tipo assim, levar dinheiro não é problema pra mim, mas o estresse, gente, da papelada, de coisa que aqui a Irlanda, o pessoal é muito, vou botar a palavra bem, burro com relação a essas coisas de burocracia, sabe? Eles são muito complicados, umas coisas assim muito mal feitas, uns papel assim fuleiragem, que tipo assim, por isso que a galera vive fazendo coisa aí de documentação, escola fake, carta fake, porque eles são muito lentos, são muito, sabe, umas complicações para coisa burocrática. E você ainda seguindo tudo direitinho, ainda corre riscos de você de não funcionar o que você está querendo, porque para cada pessoa é uma regra diferente, para cada agente é um olhar diferente, sabe? Não tem uma regra específica para tudo, sabe? Assim, para cada coisa que você vai fazer, vai ter várias pessoas que vão ver aquilo ali de uma forma diferente. Então, assim, vocês vão entender no vídeo da burocracia de levar eles, entendeu? Tipo assim, pense muito bem se você realmente quer ter cachorro aqui, ou como eu fiz, que eu comprei os cachorros aqui, né? Lógico que tive bastante influência do lado do meu ex-parceiro, porque ele que sempre quis os cachorros, de fato, né? Mas quando a gente tá no relacionamento, a gente, no final das contas, né? A decisão é em casal, e eu poderia ter batido mais o pé ali no sentido de pensar nisso, sabe? Não é um lugar que eu quero ficar a vida inteira, não é um lugar que eu quero me estabilizar. E por que eu vou ter cachorro, né? Hoje, não adianta mais reclamar o leite derramado, aconteceu o que aconteceu, e eu tenho uma responsabilidade nisso, e tá acontecendo. Lógico que, né, tá arcando com a metade de tudo, porque a responsabilidade também é dele. Porém, como eu falei, gente, se fosse só pra dar parte do dinheiro e eu não ter que ter o estresse de resolver tudo isso, enquanto eu ainda tô vivendo a vida, tô tendo que trabalhar, fazer tudo que eu tenho que fazer, eu preferiria só mandar um money. Mas acabou que, se vocês estão acompanhando essa saga já há um tempo atrás e viram que eu tinha colocado um orçamento sobre uma empresa, né, que é a própria empresa que tá me ajudando no suporte burocrático, que aí acaba sendo mais barato. Eles também fecharam uma parceria comigo, né, que é a Happy Pet, tá com os contatos deles aqui para quem tem dúvida com relação a essa questão, né, de transporte de cachorro do Brasil para a Europa, da Europa para o Brasil, ou lá dentro do Brasil mesmo. Eles ajudam com tudo, sabe? Mas, por exemplo, se eu quisesse que uma empresa, né, fizesse todo esse trampo comigo, e se um cachorro ainda vindo embaixo,
o orçamento ali por alto foi uns 22 mil reais, entendeu? Tipo assim, se eu já sabia que eu ia investir uma grana alta, mas assim, se eu ia ter que pagar para acontecer e eu ainda ter que resolver toda a burocracia, porque eles não estando aqui, eles não fazem essa parte da papelada também, eu que teria que deixar tudo pronto, ele só vem, pega o cachorro e leva. Então eu pensei, não, é mais inteligente eu tirar as férias e eu mesmo ir, e aí fui fazendo tudo que eu já tô fazendo, como vocês sabem, né? O que eu queria falar também era realmente sobre essa questão de que a gente vem pra cá, né? Cada um com seu objetivo, mas eu acho que a maioria das pessoas vem com essa questão de levantar uma grana, ou então de ter uma grana boa aqui, né? Trabalhar num emprego bacana aqui até você se estabilizar e viver aqui um custo de vida muito mais tranquilo do que no Brasil, muito mais seguro, né? Tem aqui suas problemáticas, tem várias questões que não fazem, tipo assim, fazem não valer a pena você ficar por aqui, para muita gente, né? Por isso que as pessoas voltam, mas fazendo comparações pra mim até hoje, eu ainda assim, vale a pena continuar, vale a pena seguir o plano, mas mano, não dá pra ir todo ano no Brasil. Tipo assim, apesar de que eu, pelo menos na minha experiência, que tenho aí um visto e tenho uma segurança, né? Sei lá, com uma quinzena eu consigo pagar uma passagem para ir para lá, mas é como eu falei, você faz balanço, vale a pena ficar todo o tempo, sei lá, você se matar e trabalhar, ter suas coisas aqui bonitinho e tal, mas você ter que gastar essa grana toda para ir para lá, todos os anos não tem condição. Tanto que a primeira vez que eu fui, eu levei 2 anos aqui para poder ir a primeira vez, em novembro de 2023. Não pretendia ir esse ano, porque justamente eu já ia usar bem menos do que essa grana que eu tô usando para ir pro Brasil. Apesar de que eu tô pagando meio que dobrado por conta da situação, como eu já expliquei. Mas mesmo sozinho, eu poderia ir para Tailândia, pro Japão, para outros países muito mais baratos, então não iria. Já ia passar para mais 2 anos também, mas mesmo assim, ó, já faz um tempo, né, desde a última vez que eu fui pro Brasil. E é isso, o imigrante, ele trabalha para poder ir tirar férias no Brasil e viver o Brasil com Z, né? Porque o Brasil com S é quem vive lá ainda e vive com a moeda de lá ainda, né? A gente que tem o benefício de trabalhar aqui e ganhar em euro, vai para lá de férias para viver o Brasil com Z. Então é perfeito, né? Porque a gente gasta em euro. Mesmo assim acha caro, viu? Nos meus próximos vlogs vocês vão ver essas minhas provavelmente comparações, né, referente a valores, porque mesmo pagando em euro, eu vou ficar fazendo uma comparação de valores, principalmente referente à última vez que eu fui pro Brasil, que eu já achei muito caro em 2023. Você pagar, sei lá, um picolézinho assim de farmácia, 15 reais, sabe? Não tem nem coberturazinha de chocolate, não. E aí eu vou fazer também essas comparações, ver qual é o meu ponto de vista com relação às coisas que estão acontecendo hoje lá também. Mas é isso, gente. É um breve update aí, né? Tá chegando, hoje é dia 5, sábado, eu tô indo trabalhar novamente, que é meu último dia antes das férias. Aí amanhã, domingo, eu tenho o domingo inteiro, no caso hoje, né, que vocês estão vendo esse vídeo. Pra aproveitar, tô já terminando de arrumar minha casa lá no meu quarto, na casa nova, né? O casal que é meu flatmate também tá sendo super compreensivo, mas já sabiam também que eu não ia estar tão disponível para fazer a organização assim, né? E eu também tinha muita coisa de casa já, né, para levar lá, mas tudo que eles estão comprando a gente está dividindo e tal. Estamos organizando nossa casinha, nosso lar. E a gente vai fazer um almoço, né, também para comemorar, né, para celebrar essa nova fase, para quando eu voltar começar a nova vida, né, junto com eles. A gente tá tudo setup, né, tudo organizado. E aí na segunda já comprei assim alguns presentinhos, né? Já vou logo avisando os familiares que é chocolate para todo mundo, chocolate irlandês, porque o tanto que eu gastei não dá para comprar presente, infelizmente, né? Vai ser a minha presença, a celebração desse ciclo que vai se encerrar lá. E chocolatinho, tipo assim, ó, Lidl, Tesco, pra todo mundo, que é o que eu posso comprar, né? Compre uns presentes para as pessoas super importantes que foram também essenciais aí no meu suporte, né? Que me deram um suporte ali emocional grande, né? Sempre menciono essas pessoas aqui. Já a gente vai estar junto, vamos aproveitar mesmo as férias, né? Porque como eu falei, quando eu chegar lá, o Riba pega os doguinhos, provavelmente vai ter muito choro ali envolvido, né? E eu conto também, eu posto para vocês todo o processo, quando tudo acabar, até chegar lá de fato, e já com valores também sobre essa questão dos cachorros. E é isso, a mensagem é muito cuidado quando vocês estiverem se planejando, quando vocês envolverem os animaizinhos de vocês. Eu sei que é difícil deixar, tem gente que é muito apegado,
Mas o meu conselho realmente é assim, tenha cuidado, ou então esteja sempre bem preparado ali com uma verba para esse tipo de coisa também. Você não sabe se você realmente vai ficar aqui há muito tempo com eles. As casas, as acomodações acabam não sendo garantidas, mesmo se você está em imobiliária, né? De preferência, pega imobiliária, que é o que eu vou falar agora nos próximos vídeos, né? Com relação a tudo que eu vivi aí procurando acomodação, né? Mais seguro, eu me senti super mais seguro nas imobiliárias. Agora eu estou indo para minha terceira ou quarta experiência de imobiliária. Acho que na verdade sempre eu morei só com imobiliária. Quando foi negócio de landlord, eu passar ação de vaga assim entre brasileiro foi golpe, né? Então assim, muito cuidado, pensa bastante. Esse é um conteúdo que realmente vai fazer você refletir da realidade que é você ter animal aqui e dos riscos que eu corri e dos riscos que você pode correr com relação a essa manutenção, né? O custo que você tem com o cachorro aqui e tal não é alto, né? Mas assim, essas questões aí que aconteceram fizeram com que eu pagasse bastante caro para resolver minha vida e voltar a ser uma pessoa single, né? Uma pessoa que só se paga a si mesmo, que não tá entre couple, né? Com casal, parceiros, não depende ali de um relacionamento para tomada de decisões e muito menos de animais ali que te prendem, né? De fato, em casa, que te deixam preocupado, que você tem que ter um cuidado, realmente uma atenção. Isso vai se encerrar agora. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Tô gostando bastante aí da repercussão das pessoas novas que estão chegando, né? Da interação, do engajamento. Deixa o like, que é importante também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!